Então, pessoal, essa, né, é a primeira ferramenta que eu gostaria de apresentar a vocês, que eu acho que pode ser uma excelente aliada aí no estudo de vocês, tá bom? E eu vou passar um pouquinho aí do que eu sei, né, ao longo desse curso, e acredito que vai ser de grande valia aí para vocês, né? Então, seguindo a receitinha de bolo, a gente falou que ia criar duas colunas, né? Uma com valor de x e outra com valor de y, beleza? Lembrando que x a gente tem a idade, que é dada em anos, e em y, né, a gente tem a altura, que é dada em centímetros, tranquilo? Abrir aqui um pouquinho. O Woody, se vocês lembrarem, ele, né, tem 9 anos. Né? Então, vamos começar aqui nosso gráfico a partir do 8. Selecionei esses três valores, porque agora a gente vai fazer, né, o preenchimento dos outros pontos em X. E aí a gente, né, nessa ferramenta aqui, selecionou 3 pontos, o computador entende que existe um padrão e vai replicar esse padrão, para os próximos pontos. Então, se vocês verem aqui, de 8 para 9, a gente somou 1, de 9 para 10, somamos 1 também. E aí, quando a gente clica para replicar esse padrão, ele vai sempre adicionando um ponto. E aí, finalizando aí os 22 anos. Desse lado de cá é onde a gente vai introduzir a fórmula, né? Porque vamos dizer, né, que o x é a nossa variável independente, depende de nada, e o y é a nossa variável dependente, beleza? Porque à medida que o x varia, o y varia na mesma proporção, beleza? E qual que é essa proporção? Essa regrinha aqui, e a gente vai replicar ela aqui nessa célula. Vamos lá, 100 mais 4 vezes, o sinal de vezes aqui é um asterisco, vezes i. Mas quem que é i? I é 8 anos. E por que a gente está usando essa ferramenta? Porque quando a gente der Enter aqui, ó, ele calculou o primeiro ponto do gráfico. Então, quando ele tiver 8 anos, vai ter 132 centímetros. E aí, o bacana aqui é que a gente pode replicar também essa fórmula para, né, vamos falar assim, ter os valores correspondentes para cada ponto desse aqui, né? Então, para 9 anos, né, é 136, né? Basta, se vocês perceberem, né, que a gente só substituiu o valor de 9 no lugar de i aqui, né? Então 4 vezes 9, 36, mais 100, 136. É isso que o programinha nosso, né, vamos dizer assim, está fazendo. Mesma coisa. 4 vezes 10, 40, mais 100, 140. E aí a gente dá 2 cliques aqui e ele já faz para todos os valores. Beleza? Agora, nós vamos esboçar o gráfico. Né? Então, a gente seleciona as duas colunas, vem aqui em inserir, gráficos, gráfico de dispersão, beleza? Vamos dar uma melhorada nesse gráfico, né? Visualmente dizendo, né? E também adicionar a linha de tendência desse gráfico. Então, vamos primeiro adicionar a linha de tendência. Para adicionar a linha de tendência, a gente clica em um ponto desse gráfico. Pode ser qualquer um desses, né? Vou clicar, por exemplo, nesse. Clica com o botão esquerdo do mouse e agora que está selecionado, a gente clica com o botão direito do mouse. Vai abrir aqui essa caixa de diálogo, a gente vem aqui adicionar a linha de tendência.
Veja que o próprio programa já automaticamente detectou que essa linha, né, essa curva do gráfico segue um padrão linear. E realmente, pessoal, uma equação de primeiro grau, o gráfico dela é linear, tá joia? Eu ainda vou pedir aqui embaixo para ele exibir a equação no gráfico, né? Tá aqui. Então, essa é a linha de tendência, e a linha de tendência segue esse padrão aqui. O y é igual a 4x mais 100. Vou aumentar aqui para ficar melhor de ver, né? Arrastar aqui um pouquinho. E também vou mexer um pouquinho nesses eixos x e y para esse gráfico ficar melhor distribuído. Né? Percebam que ele está não está centralizado, vamos dizer assim. Né? Então eu quero ele um gráfico mais centralizado. Então a gente vem aqui, opções de área de plotagem, clica na setinha para baixo, eixo horizontal. Aí selecionou aqui o eixo horizontal. Eu venho aqui na última parte, opções de eixo. Opções de eixo. E qual que é o meu limite? Está vendo que ele está variando de 0 a 25? Isso foi gerado automaticamente. Né? Que é automático. Então, não, eu quero que ele comece, por exemplo, a partir de 7. Começou a partir de 7 e foi até o 23. O 23 ele gerou automaticamente. Por mim, vamos falar assim, ficou legal, não vou mexer mais. Agora eu vou mexer só no eixo vertical. Né? Então, eixo vertical, opções de eixo, já abriu a caixinha aqui. E eu quero que essa barrinha, esse primeiro ponto, comece por aqui por baixo. Então, ó, na verdade, eu quero que ele comece a partir aí, vamos ver, do 120, tá bom? Aí, começa a partir do 120 e vai até o 200, né? E para finalizar, acho que para ficar assim perfeito, vamos dizer, né? O eixo y é a nossa altura, que é dada em centímetros, certo? Também vou colocar aqui uma letrinha maior, para ficar melhor de ver. E o nosso eixo x é a nossa idade, né? Idade em anos. Professor, posso entrar com idade em meses? Por exemplo, 0,3 meses? Não, não pode. Essa é uma das regras que a gente vai falar depois. Né? Essa fórmula que a gente criou, né? Eu criei hipoteticamente, e essa não é vamos falar assim, uma coisa real da vida, vamos falar assim, né? É uma fórmula hipotética, pode ser até verdadeira para alguma pessoa, né? Mas não necessariamente é o que acontece na vida real. Então, tá aí a nossa curva, né? E aí vocês podem ver que todos esses valores são exatamente esses pontos aqui, ó. Por isso que eu falei, ó, para cada ponto em x, existe somente um ponto em y. Tá certo, pessoal? Isso também é uma outra regra. Então, ó, quando o Woody tiver 8 anos, tá aqui, ó, entre 7 e 9 tem 8, ele está aqui aproximadamente, né, se a gente der um zoom aqui, com 130 centímetros, né? Aí, só olhando na tabela que a gente veria que é 132 centímetros. Ou então a gente pode pegar esse ponto aqui que a gente viu que está exatamente em cima de 160. Aí a gente vem aqui, ó, nos 160 centímetros de altura, ele tem 15 anos. Vamos ver. 160, ele tem realmente 15 anos. Beleza, pessoal? Isso também é importante, fazer a leitura e a interpretação do gráfico, né? Vocês podem perceber que esse é um gráfico crescente, né? O próprio, vamos falar assim, o próprio enunciado já diz que é a taxa de crescimento do Woody, né? Então, esse é um gráfico crescente ou ascendente, que a gente chama ainda, né? E aí,
ele está, vamos falar, aumentando, né, ou subindo. Então, pessoal, esse é a nossa primeira ferramenta, né? Ela, vamos falar assim, tem muitos detalhes, mas com o passar do curso, né, vocês vão estar dominando aí, pelo menos, as funções mais básicas tranquilamente, tá bom? Então vamos lá para a segunda ferramenta.